Pois bem, eu te glorifiquei na terra. É uma expressão linda para significar o que é glória de Deus na terra. O que é glória de Deus na terra? É como o filho do Trump falou semana passada. Nós estamos salvando Deus, estamos salvando o cristianismo na América. Um Deus para ser salvo é um ídolo, um cristianismo para ser salvo é uma seita mentirosa. É só isso que eles estão fazendo. O Deus verdadeiro não precisa de nenhuma ajuda dessas figuras, infelizmente, abjetas, que não se enxergam. Estamos salvando Deus e salvando Jesus. Não sabem nem o que é do que estão falando. E não sabem o que é a glória de Deus. A glória de Deus é feita de fidelidade, de obediência, de amor, de empatia, de solidariedade, de socorro, de aconchego, de procura, de abraço, de salvamento, de braço estendido, de hospitalidade, de curas, de medicinas, de pão, de água, de roupa. É a manifestação disso, de uns pelos outros. É como Jesus praticou. Onde houve fome, ele amainou. Onde houve frio, ele cobriu. Onde gente gritou por socorro, ele estendeu a mão. Essa é a glória. Eu te glorifiquei na terra. Aí você vai pensar que é lá no Monte Hermon, quando ele se transfigurou, com o testemunho de Moisés e Elias, que já eram figuras levadas desse plano, e o testemunho histórico de Pedro, Tiago e João. Não. Ele glorificou ao Pai na terra em toda a tentação que venceu, na humildade que assumiu, na mansidão com a qual viveu, em tudo quanto ele encarnou e expressou e que chocou a ricos, a poderosos religiosos, a teólogos, a filósofos, chocou até os discípulos, que não conseguiam entender uma glória tão destituída de ouro, de prata, de pedras preciosas, de espada, de carruagens, de manifestações extremamente volumosas, de aparatos de autoexaltação mundana diante dos sentidos e da estupefaciência, da vaidade dos panacas, que só conseguem ver glória onde tem ouro reluzente. A glória dele é da manjedoura. E Paulo diz que o ápice da glória dele está em Gálatas, no capítulo 6, é a cruz. Onde, não tendo pecado, se fez pecado por nós e concedeu vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. E ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É a cruz. É a glória suprema, porque a ressurreição só brota como vitória, porque a cruz a precedeu como vitória anterior sobre a morte. A morte foi vencida antes da ressurreição, quando Jesus zombou dos principados e potestades, rasgando o escrito de dívida da lei de Moisés que havia contra todos nós e contra o mundo inteiro, rasgando tudo na cruz e dizendo, toda a culpa foi removida. Essa é a glória. E a ressurreição coroa essa glória com a vitória eterna. Eu te glorifiquei na terra, consumando, acabando, não deixando mais nada, não há sábados a cumprir, jejuns a serem feitos, dízimos a serem pagos, frequências a serem garantidas, obediências hierárquicas a serem mantidas. Não, está tudo consumado, o mundo acabou. O mundo da religião acabou. A subserviência aos poderes que querem se absolutizar contra os seres humanos também acabou. Obediência só a Deus em Cristo Jesus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O meu vínculo de obediência com os homens é só enquanto eles não me mandam transgredir o amor de Deus segundo o Evangelho, o mandamento de Deus segundo o Evangelho. Do contrário, eu os enfrentarei, transgredirei, não aceitarei, serei perseguido e viverei com as consequências, porque se me mandarem transgredir o amor de Deus, vão encontrar um indivíduo que não tem chance de se submeter. Eu não me submeterei nem a homens, nem a forças espirituais, nem a conselhos, nem a concílios, nem a poderes, nem a coisa alguma. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a obra que ele veio fazer, ele consumou. Acabado. Consumei a obra que tu me confiaste para fazer.
É aqui que eu fico. É aqui que eu vivo. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Não tem nenhuma nova revelação. Não tem nenhum mover. Não tem nenhum poder. É aqui que eu fico. É aqui que eu vivo. É aqui que eu permaneço. É daqui que eu sou catapultado para a posse da glória eterna. E agora, ele diz, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Eles vão continuar aqui na história, eu vou passar para outra perspectiva dimensional. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse universo, cosmos, existência. Glorifica-me com a glória pré-criação de todas as coisas. É para essa glória, pré-criação de todas as dimensões, que eu volto em ti, e é para essa glória que eu convido a todos aqueles que tu me deste, para experimentarem aquilo que começa antes do Gênesis de todas as criações, de todos os mundos e de todas as dimensões. Antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aqueles que o ouviram, os discípulos que andaram com ele, as mulheres discípulas que o seguiram. Ele disse, eu manifestei o que tinha para manifestar, eu manifestei. E olha, ele não criou um curso teológico, não fez o pessoal ficar 3 anos e 6 meses num dos montes da Galileia, como lá no monte da Cabala, e ensinando debaixo de uma árvore 3 anos e 6 meses, ensinando doutrinas gnósticas que ninguém mais podia saber, não. Ele fez isso contando para todo mundo, em todo lugar, aonde ele ia, não tinha nada a esconder. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem quer que tenha vindo a mim dizendo, eu quero, eu manifestei a tua glória. Ninguém que tenha me procurado ficou sem ver a tua glória. Até Pilatos viu a tua glória em mim, todos viram a tua glória em mim, Judas viu a tua glória em mim. Até os que me odiaram tiveram que odiar a tua glória em mim, porque não queriam uma glória que não resplandecesse a bezerros de ouros, nem a diamantes, uma glória que tivesse cara de gente, uma glória com cara de pobre, uma glória com cara humana, uma glória com cara de dor, de choro, de amor, de solidariedade. Isso eles não querem. Eles querem uma glória que os dessensibilize, que os afaste, que os coloque numa torre de marfim, que não deixe eles sentirem cheiro de gente, nem de homem, nem de vida, nem de morte, nem de nada. Eles não querem a glória que nasce na manjedoura, morre na cruz e aparece na ressurreição e não se manifesta a todos, mas apenas àqueles a quem o Pai lhe deu. Essa glória eles não querem, porque ela não traz a fama das aparições absolutas. Mas ele manifestou essa glória a mim e a todos quanto o Pai lhe deu no mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, aqui na terra, gente da terra, gente do mundo, gente como eu, gente como você que aprendeu a simplicidade da glória de Deus habitando a vida humana. Não depende de dinheiro, nem de prata, nem de ouro, nem de dízimo, nem de nada, só de um coração puro e sincero. E uma maneira inequívoca de manifestar o amor, a verdade e a justiça de Deus nos nossos vínculos, os mais variados e diferentes. Eles eram teus. Antes de saberem que eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra com todas as relatividades. Eu vejo que eles estão me seguindo, têm bloqueios cognitivos, dificuldades de compreensão, mas eles prosseguem, vão andando dia a dia, eles vão chegar lá, eles vão alcançar, eles vão entender, eles vão internalizar, eles não vão abandonar. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti, que não é magia minha, que não é um poder que eclode de mim, que não é algo que eu guarde como recurso pessoal para esbanjar na existência, ao contrário. Tudo que eu manifesto é o que vem de ti, eu não quero em mim nada que não seja a manifestação do Pai, nenhuma outra natureza que não seja o poder do meu Pai atravessando a minha vida e chegando a deles. Essa é a transmissão de glória, a transmissão de glória. E eles têm reconhecido essa transmissão de glória, porque eles têm transmitido as palavras que me deste.
E eles as receberam, o Evangelho. Não é a lei de Moisés, é o Evangelho. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Tu me enviaste. Eu venho direto de ti, eles discerniram isso. E tem um corte. Não foi o concílio de Moisés, Elias, Josué, nem dos anciãos de Israel que me trouxe, ao contrário. Eu sou um escândalo para muitos deles. Não, eu vim direto de ti, volto para ti. Não existe interposição entre mim e ti. Eles entenderam isso, que a minha presença é Deus absolutizado no caminho com eles. Agora eles reconhecem todas essas coisas, porque eu lhes tenho transmitido essa consciência, e eles têm crido que tu me enviaste. É por eles que eu oro, por essa gente tua que tu me deste, minha que eu mantive em ti. É por esses que eu peço. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro, no norte, no sul, no leste, no oeste, virão e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, enquanto muitos dos que se intitulavam filhos do reino ficarão batendo do lado de fora e não entrarão, porque eu nunca os conheci. Eles achavam que se soubessem o meu apelido estavam garantidos. Nunca entenderam que eu tinha que conhecer era a verdade e a sinceridade do coração deles, o que nunca neles eu encontrei. Mas agora que eu transmiti para esses aqui imediatos, e transmito para outros que não vão ouvir isso como código linguístico, mas como código indecifrável que vai lhes atravessar a mente e o coração e vai se aninhar em escaninhos que estão para além da lógica imediata nos seus seres, mas é a minha presença, o meu espírito derramado sobre toda a carne, habitando o coração deles também. É por esses que eu rogo. Não rogo pelo sistema, não rogo pelo mundo, não rogo pela economia planetária, não rogo pelo capitalismo, não rogo pelo comunismo, não rogo pelo imperialismo romano, não rogo pela Pax Romana, não rogo por nada disso. Isso tudo passa, é mentira, é vaidade, é surto de poder, é tirania, é dominação, é teologia do domínio que emanou do inferno. É por esses que eu rogo, os que creem em mim de verdade. Não rogo pelo mundo. Não rogo pela grande Babilônia. Não rogo pela Casa Branca. Não rogo pelos centros de convergência de poder atômico. Não, eu rogo pelos corações daqueles que manifestam um mínimo de quebrantamento e de pendor na minha direção. Eu rogo para que tu aprofundes a tua graça como consciência neles, para que eles sejam sal da terra e luz do mundo e atrasem as calamidades dessa vida. Não rogo pelo sistema, o sistema é incurável, o mundo jaz no maligno, o mundo sistema, não o mundo cosmos, universo, não o mundo físico, não o mundo natural, mas o mundo sistêmico, ideológico, que cultua dinheiro e que segue a Mamon e que tem ao diabo como príncipe de si mesmo. Não rogo por esse mundo. Não isto, não esta coisa, esta manifestação corrompida de mundo. Não oro por isso. Isso não tem cura, isso não tem jeito. Mas eu oro por alguns, por aqueles que me deste. Porque são teus. Carregam teu amor, tua consciência, tua disposição de salvar o mais fraco, de se solidarizar com quem não pode, quem não tem, de preservar a tua criação, a tua natureza. Esses são os que tu me deste. São os que laboram em favor da vida, são os pró-vida, são os pró-amor, são os pró-graça, pró-perdão, pró-solidariedade, pró-igualdade, pró-distribuição bondosa, generosa, pró-finalização da fome, pró-verdade, vencendo as fake news. Esses são os que tu me deste, são os meus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os meus andam nesse caminho, nessa verdade e praticam esta vida. São os teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que eu faço aqui, faço para ti. Cada ato meu perplexifica o universo inteiro, porque são atos antimundo, antissistema.
antipríncipe deste mundo, são atos anticristo, contra os anticristos que me cercam para todo lado, no mundo visível e invisível. Sim, é por esses que eu rogo. São teus. E eu pratico as minhas coisas, e eles enxergam as tuas coisas nos meus atos de amor. E as tuas coisas são minhas. Eles sabem disso. E neles eu sou glorificado. Quando eles, vendo, ambicionam me repetir, ambicionam me praticar, ambicionam me espelhar, ambicionam a minha imagem, a minha semelhança, o meu caráter, a minha atitude, minha mente, minha interpretação, ambicionam o meu modo de ser, me veem como a sua exclusiva vocação de ser na existência. É por esses que eu rogo. E é por esses que eu também rogo em teu nome, Senhor Jesus, hoje, pedindo que tu estejas abrindo o entendimento de alguns milhares de seres humanos para compreenderem, discernirem, acolherem, provarem, experienciarem a realidade da inabalabilidade do teu amor, como vitória em nós, porque tu disseste: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Me repitam e vocês vencerão o mundo também. Em nome de Jesus. Amém e amém.